Meus amados irmãos, ficamos de pé e vamos para a palavra de Deus nesse momento. Abra a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, no Evangelho, ou seja, de João, capítulo 8. Nosso texto será do verso 31 ao 36. João 8, 31 ao 36 será a nossa exposição desta noite. A palavra de Deus nos diz assim: coloque seus olhos e me acompanhe com atenção. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos orar ao Senhor neste momento, meus irmãos. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, te busco em oração. Desta vez, Senhor, te pedindo que o Senhor me use nesta noite como instrumento em tuas mãos para a edificação do teu povo. Sendo assim, ó Deus, também eu te peço que o Senhor traga uma concentração aos ouvintes nesta noite e o teu Espírito Santo, Senhor, os comovam a entenderem o texto que vai ser exposto. Que a tua palavra, Senhor, venha aplicar o mais profundo de nossas almas. Ó Deus, purifica os meus lábios, que o Senhor me traga a concentração do texto, que eu não venha sair do contexto, Senhor, que eu seja fiel às Escrituras Sagradas. Pois a tua palavra, Senhor, necessita deste alimento espiritual que é a tua palavra, Senhor. A tua igreja necessita, eu necessito, cada um de nós, Senhor. Pois sem a tua palavra não viveremos. É ela que nos sustenta, é ela que nos conduz, Senhor. Sendo assim, ó Deus, me abençoa e abençoa teu povo que está a te ouvir por meio da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, estamos aqui diante do Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem como tema principal, nos 21 capítulos, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aqueles que vieram a crer nele terão a vida eterna. João vai relatar isso no capítulo 20, no verso 31. Indo para o capítulo 8, vamos ver Jesus Cristo relatando essas verdades, dizendo que é o Filho de Deus. O nosso capítulo 8, que está o nosso texto da exposição, vai relatar isso, nos 59 versículos. Cristo relatando para aqueles religiosos, judeus e fariseus, que ele é o Eu Sou, o Filho de Deus encarnado, que tem toda a autoridade para libertar o pecador. Por exemplo, no versículo 12 do capítulo 8, ele diz que é a luz do mundo, e quem o segue não andará nas trevas, pois terá a luz da vida, que é o próprio Cristo. No versículo 24 desse capítulo 8, Cristo vai dizer que ele é o Eu Sou, ou seja, o Deus, a segunda pessoa da Trindade. Ainda Cristo vai dizer, meus irmãos, no verso 28 e 29, que ele é o Filho de Deus, o enviado do Pai, o qual veio realizar a vontade do Pai. Diante destas palavras de Jesus, notamos, aqui no capítulo 8, nesses 59 versos, que haverá um grande debate entre Cristo e os religiosos de sua época, pois eles não vão concordar com as palavras do Senhor Jesus, não concordam que ele é o Filho de Deus. Por exemplo, no verso 41, eles dizem que Jesus é bastardo. Eles dizem ali, nós não somos bastardos. Temos um Pai, que é Deus. Eles não concordam com a palavra do Senhor Jesus, nem mesmo que Cristo é o Sou. E mais, julgam até a autoridade de Cristo.
Então, Cristo está pregando a palavra de Deus, relatando o que João vai dizer aqui no tema do Evangelho. Entretanto, esses religiosos, a princípio, não aceitam a palavra do Senhor. Cristo, uma certa vez, os chamou de pecadores. Aqui no verso 24, no verso 25, eles questionam: quem és tu para me chamar de pecador? No entanto, meus irmãos, entre tantos incrédulos que não crêem na palavra de Deus, entre esses judeus, o verso 30 deste Evangelho de João nos informa que há um grupo, há umas pessoas que dizem que crê no Senhor Jesus. O verso 30 diz assim: dita estas coisas, muitos creram nele. Ou seja, Cristo diz ali que é o eu sou. Se eles não se convertessem e morrerem em seus pecados, os versos anteriores aqui, mas tem um grupo que não crê, mas outro crê. Mas será que essa fé é verdadeira? O que Cristo tem a dizer a estes? O que eu tenho a dizer aqui, meus irmãos, é que ninguém engana o Senhor. Ele conhece o coração do homem, seu interior, sua natureza humana. Isso é importante. Cristo sabia o que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo da boca para fora, no entanto, Cristo sabia. Então, Cristo vai demonstrar a estes que dizem crer nele, aqui no verso 30, algumas verdades que devem fazer parte da vida do verdadeiro discípulo. Cristo vai os exortar, pois o verdadeiro Filho de Deus, meus irmãos, não procede segundo apenas exteriormente, mas interiormente, porque Deus conhece o coração das pessoas. Então, Cristo, a partir do verso 31 e 36, tem 3 verdades a relatar para estes que confessaram. E no verso 30, o evangelista João vai dizer que muitos creram nele. Em primeiro lugar, veremos, no verso 31 e 32, Cristo dizer que o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que permanece na sua palavra, pois ela declara a verdade que liberta. Em segundo lugar, veremos do verso 33 ao 34, que Cristo conhece o coração do homem. Sendo assim, veremos que quem vive na prática do pecado é um escravo do pecado. Em terceiro lugar, veremos que só Jesus, o Filho de Deus, pode libertar um escravo do pecado. É isso que vamos ver na nossa exposição desta noite. Em primeiro lugar, verso 31 e 32, que o texto ia nos dizer. Então, no verso 31, meus irmãos, Jesus coloca seus olhos nos judeus que antes haviam crido nele e diz o seguinte: se vós permanecesseis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Em outras palavras, Cristo vai dizer: se vocês dizem crer em mim, se faz necessário vocês permanecer em minhas palavras, pois antes vocês tinham dito que não criam em mim, que não aceitavam as minhas palavras. Meus irmãos, Cristo quer deixar claro aqui que a verdadeira fé nele está atrelada a uma vida de perseverança em sua palavra. É isso que ele quer dizer aos judeus aqui. Sendo assim, os demais que não perseveram são apenas hipócritas, pois declaram sua fé falsamente. Pois como pode alguém dizer, crê em Jesus, mas não aceita seus ensinamentos, sua autoridade, tem dúvidas da palavra de Deus? Este era o problema destes judeus. Diziam crer no Senhor, mas duvidavam em suas palavras. No verso 37, Cristo vai dizer aqui do capítulo 8, que a minha palavra não está em vós. No final do verso 37. A palavra permanecer aqui neste verso 31 nos traz a ideia de uma vida constante em sintonia com Deus e a sua palavra. Ou seja, permanecer então é uma sintonia com a palavra de Deus. Quando você está em sintonia com a palavra de Deus, você está em sintonia com Deus. Vale destacar também que quanto mais permanecemos na palavra de Deus, aprendemos mais do Senhor, mais conheceremos a verdade. Pois ela, a palavra de Deus, é que nos mostra a verdade, é que nos dá o norte, é que nos dá o caminho para a eternidade. É isso que João vai dizer aqui no verso 32 a esses judeus.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Cristo disse: olhe, se vocês permanecerem em minhas palavras, vocês vão conhecer a verdade. E que verdade é esta que o texto está dizendo? Esta verdade se refere a ele, ao próprio Cristo, pois ele é a verdade. João vai relatar isso no capítulo 14, verso 6, quando ele escuta dos lábios do Senhor, ele dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, no verso 32, Cristo quer dizer a estes judeus que as Escrituras falam dele, testificam dele, que ele é a verdade que pode libertar. Aquele grupo de judeus que estavam acorrentados em suas ideologias e em sua religiosidade. Sendo assim, eles deveriam fazer o quê? Olhar para as Escrituras. Em outra ocasião, Cristo os exorta neste sentido. Por exemplo, João 5,39, olha o que Cristo vai dizer. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É a Bíblia, é o Antigo Testamento que aponta para Cristo. No mesmo capítulo 5, no verso 36, olha o que Cristo vai dizer. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Eles diziam: creia em Moisés, mas Moisés disse que o profeta viria, que ele é Cristo, a ele segue. Eles estavam cegos em seu orgulho, em seus pensamentos, não conseguiam reconhecer Jesus. Mas eles disseram no verso 30, João vai dizer: muitos creram nele. E João viu essa cena, eles dizendo: nós queremos te seguir, Jesus, nós queremos andar contigo. No entanto, volto a dizer, Cristo conhece o coração daqueles que de fato crê nele. E o que aprendemos aqui? Em primeiro lugar, nesses dois versos, 31 e 32, e já podemos trazer para a nossa realidade. Aprendemos que o verdadeiro crente permanece na palavra de Deus. Não desiste, não duvida, apenas crê. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O salmista já relatou isso ali no Salmo 119, verso 5. Ou seja, a palavra de Deus, ela ilumina a nossa caminhada, os nossos pés, para nós não tropeçarmos no dia a dia da nossa caminhada cristã. E a luz ilumina o nosso caminho até chegarmos no céu eterno, nesse caminho de peregrinação, nesse caminho de escuridão, de trevas em que vivemos, onde o pecado assombra o mundo, traga o mundo, temos a luz, que é Cristo, para nos iluminar e nos conduzir aos céus de glória. Então é a palavra de Deus que nos fortalece. Você que está aqui nesta noite tem perseverado, tem praticado a palavra de Deus, seus ensinamentos, ou tenta resistir os ensinamentos da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, as exposições pastorais. Você tem guardado que os pastores dessa igreja pregam? Ou entra num ouvido e sai no outro, como diz o ditado? Você precisa guardar a palavra de Deus em teu coração e assim praticá-las. Não resista à palavra de Deus, pois nem adianta você estar aqui se você vive assim, como aqueles judeus viviam. O Senhor conhece os nossos corações da mesma forma que conheceu o coração daqueles judeus que diziam crer nele. Sendo assim, meus irmãos, aceite a palavra de Deus, aceite as exposições bíblicas, coloque ela em seus corações, pois ela nos conduz a Cristo, a vida eterna. Olha o que o capítulo 8, no final do verso 51 diz, e no final do verso 52, preste atenção: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Verso 52, Cristo vai repetir de novo para aqueles judeus e para nós: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Qual o segredo, pastor, para um crente ter uma vida prudente nessa terra? Guarde a palavra de Deus em seu coração. É ela que te fortifica.
nos dias difíceis. A palavra de Deus traz liberdade espiritual. É a palavra de Deus que nos tira as algemas, pois o homem que não conhece a verdade, a palavra de Deus, meus irmãos, ele é cego, ele é um escravo do pecado, pois o pecado traga e ele fica preso e acorrentado. É isso que João vai relatar aqui, em segundo lugar, em nosso sermão. Veja o que a palavra diz agora no verso 33 e 34. Respondeu-lhes: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então veremos aqui, em segundo lugar, no verso 33 e 34, que a prática do pecado torna o homem um escravo do pecado. Neste verso 33 aqui, então, Jesus informa aqueles judeus que eles não entenderam a palavra de Jesus. Diziam crer no Senhor, mas eles não creram, eles não compreenderam o que Cristo quis dizer ali. Porque eles dizem assim, no verso 33, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Eles vão levar essa palavra para o sentido, meus irmãos, literal. Então vão questionar Cristo. Chegam até a dizer que nunca foram escravos de ninguém. Como pode então Jesus dizer a esses judeus que eles serão livres? Eles se gloriavam, porque eram descendências de Abraão, diziam ser filhos de Deus. Todavia, meus irmãos, nós sabemos das histórias da Bíblia, eles estavam mentindo, porque eles foram escravos, a descendência deles foram escrava. Por exemplo, no Egito, passaram mais de 430 anos, no sentido literal. Foram para a Babilônia, foram presos por 70 anos, foram para a Síria e mais. Nesse tempo aqui, ele era um escravo político de Roma, serviu a César como Senhor. Mas eles olham para Cristo e diz: jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres. A palavra de Cristo no verso 32, na verdade, meus irmãos, vai chocar os judeus, pois se sentiam, como já falei, privilegiados, diziam ser filhos de Deus, filhos de Abraão. O verso 39 diz isso. Eram vistos como santos naquela sociedade, não se sentiam pecadores, suas orações eram perfeitas. Se lembram daquela parábola do fariseu e o publicano? O que eles dizem? O que o fariseu vai dizer? Eu não sou igual a este homem pecador. Eu sou santo, Senhor. Eu sou justo, não sou igual a este. Então o contexto aqui é esse. Então como pode Cristo falar de liberdade para estes que se sentiam livres e mais se sentiam sem pecados? A grande questão aqui é que Cristo não está falando no sentido literal, eles não compreendem, mas no sentido espiritual. Sendo assim, Cristo vai explicar a estes que antes haviam crido nele, que de fato eles são escravos do pecado. É o que o verso 34 nos diz. Replicou-lhe Jesus, Jesus diz a eles, replicou-lhes: em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Cristo aqui, meus irmãos, neste verso 34, declara para esses judeus que o Senhor deles não é Deus, não é Cristo, mas o pecado. Sendo assim, eram mentirosos e falsos. Não é à toa que Cristo diz que o pai deles é o diabo, no verso 44. Olha o que Cristo vai dizer, vós sois o diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles são filhos do diabo. Então puxaram ao pai, são mentirosos, como o pai e o diabo. Diziam crer no Senhor tão somente da boca para fora. No entanto, Cristo vê o interior.
Ele conhece os que lhe pertencem. E declara que são escravos do pecado, pois o prazer deles não estava em permanecer na palavra de Deus. Não eram fiéis às Escrituras, à lei do Senhor. Por isso, muitos não conhecem de fato a verdade, que é o próprio Jesus. Pois se eles atentassem para as Escrituras Sagradas, para o Antigo Testamento, eles iam compreender que quem estava ali diante deles era o Cristo, o Filho de Deus. Eles eram hipócritas, transgressores da lei. O apóstolo Paulo vai pegar um grupo assim, bem hipócrita, falso. E na sua carta, quero ler isso para os irmãos, no capítulo 2, olha o que o Paulo vai dizer a eles. No verso 21 ao 24, é importante essa leitura para os irmãos verem a qualidade desses judeus. Romanos 2, do verso 21 ao 24, olha o que Paulo diz. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Olha como eles viviam, falsos. Então a palavra aqui no final deste verso 34, que diz o que comete pecado é escravo do pecado, tem um sentido muito forte na língua original. Diz o seguinte: aquele que vive praticando ou aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ou seja, aquele que tem prazer em fazer o que não agrada a Deus. Aquele que tem prazer em fazer o que Deus não aprova. Vale ressaltar que aqui Jesus não está dizendo aquele que peca. Pois ainda pecamos, ainda falhamos. A grande questão é a prática do pecado. É o prazer em fazer o que não é certo. Os judeus praticavam e viviam pecando. Sendo assim, como pode estes dizer que são filhos de Deus? Cristo vai tirar as máscaras deles aqui. Como pode eles dizer que creem em Jesus? João estava aqui nesse momento, com a testemunha ocular, e o interessante é que na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 6, ele diz o seguinte: aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. Talvez nesse cenário aqui do capítulo 8, João aprendeu isso com Jesus e escreveu sua epístola. 1 de João 3,6, vou repetir. Aquele que vive pecando não viu a Deus, nem o conheceu. A palavra de Cristo aqui nesse verso 34, meus irmãos, é muito forte para aqueles judeus. Eu imagino a cena. No entanto, era necessária. Pois Cristo os coloca como escravo em cadeias, sem nenhuma liberdade, pois estavam totalmente acorrentados pelo pecado. Eram falsos, mentiram quando disseram, nós cremos em ti, no verso 30. Na verdade, eram prisioneiros do pecado, e Cristo declara isso a eles. A ideia de prisioneiro, meus irmãos, aqui é a seguinte: do pecado. A ideia é como um homem preso, todo acorrentado, em uma masmorra, com um anel de ferro bem preso em suas pernas, e suas mãos e o pescoço amarrado com uma corrente. Sendo assim, jamais se libertava. Jamais conseguia ser livre ou se libertar. Assim era a figura de um escravo naquele contexto. Cristo traz essa cena para eles. Eles entendiam que era isso. No entanto, eles eram escravos do pecado, ou seja, eles dizem, e eles olham para si, estamos presos, totalmente acorrentados. É como aquela cena que a gente vê daqueles escravos que estão com o anel preso na masmorra e com a corrente amarrada dos braços ao pescoço. Não tem como sair, estamos presos. A figura é esta. E o que aprendemos aqui em segundo lugar, meus irmãos, nesse texto, e podemos trazer para nossas vidas? Meus irmãos, da mesma forma que estes versos 33 e 34 foram fortes e necessários para os judeus,
também é para nós. Pois Cristo nos exorta quanto à questão da prática de pecados. Cristo nos conhece. Eu não conheço você interiormente. Cristo te conhece. Sendo assim, se você de fato permanece na palavra de Deus, não vive praticando pecados, há uma boa notícia para você. Pois se você permanece na palavra de Deus, esta é uma evidência que a sua fé é genuína e verdadeira. Sendo assim, você pode sair daqui nesta noite feliz, pois você é um filho de Deus. No entanto, se você que diz crê em Jesus, você que confessou o Senhor, mas vive na prática de pecados, pois seu prazer não está em permanecer na palavra de Deus, eu tenho uma má notícia para você nesta noite, meus irmãos. Pois estes pecados podem te conduzir para o inferno eterno. Pois o pecado é o mais severo de todos os senhores. É ele que conduz o homem à morte eterna sem Deus. O pecado conduz você e o caminho final é um caminho eterno sem Deus. É um inferno eterno. Jesus, nesse mesmo capítulo 8, no verso 21, ele alerta esses judeus. Jesus disse que o homem que perece no pecado não pode ir para onde ele vai. Cristo foi para onde? Para o céu. Olha o que o verso 21 diz. Eu vou ler para vocês. João 8, 21. De outra feita lhe falou dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis ir. Na volta de Cristo, prestem atenção, todos aqueles que praticam iniquidades ou pecados serão lançados na fornalha acesa ardente. Cristo vai dizer isso ali em Mateus. Mateus relata essa fala de Jesus, capítulo 13, no verso 41 e 42. Então, meu irmão, você pode estar pensando aí, neste momento: que será de mim, pastor? O que posso fazer para me livrar? Pois eu tenho cometido pecados, eu tenho praticado mentira, eu tenho sido uma pessoa invejosa, eu tenho cobiçado, eu tenho sido uma pessoa irada, não tenho amado o próximo, não tenho amado a Deus como é devido amar a Deus sobre todas as coisas. O que eu posso fazer, pastor? Me oriente nessa noite. A minha orientação para você é a seguinte: você não pode fazer nada, meu irmão, para se tornar livre. Você não pode fazer nada. Você está acorrentado, preso. No entanto, eu tenho uma boa notícia para você. Alguém pode te libertar. Alguém poderoso. E esta pessoa é Jesus Cristo. Só Ele pode libertar você. É isso que Cristo vai dizer a estes judeus que diziam crer nele, no entanto, interiormente, eram falsos e mentirosos, escravos do pecado. É isso que Cristo vai dizer nos versos seguintes, que é o nosso terceiro e último ponto do sermão, no verso 35 e 36. Veremos então que só Jesus pode libertar o escravo do pecado. Olha o que ele diz aqui, verso 35 e 36. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui neste verso 35, então, que nós lemos, Jesus vai continuar enfatizando que os judeus são de fato escravos do pecado. Olha aqui, o escravo não fica sempre na casa. Para esta verdade ficar bem clara para esses judeus, Jesus Cristo vai usar um exemplo, prestem atenção, da escravidão. No sentido agora literal, onde o escravo poderia até desfrutar por um tempo da casa do seu senhor. No entanto, não ficaria para sempre. Havia um tempo que ele era vendido ou mandado embora. Já o filho do dono da casa ficará para sempre, pois é o herdeiro e é o filho. Com o tempo, o pai lhe dará toda a autoridade para tomar as decisões devidas daquela casa.
Através desse exemplo aqui, Cristo declara para esses judeus que, na verdade, eles não são os verdadeiros filhos de Deus. Poderiam até fazer parte da descendência de Abraão. No entanto, na verdade, eles eram escravos do pecado. Sendo assim, não viveriam sempre na casa de Deus. Um dia iriam embora, pois seu prazer não está na lei do Senhor, mas sim no pecado. Ou seja, Cristo quer dizer, vocês dizem crer em Deus, viver na presença de Deus, vocês têm a lei de Deus, no entanto, vocês não vão viver sempre aqui. Um tempo vocês irão embora. Vocês não suportam as palavras, as minhas palavras. E vocês vão perceber que, de fato, no decorrer desse capítulo 8, depois que vocês leem ele todo em casa, é muito interessante, vai ter momento que eles vão querer matar Jesus. Vai ter momento que eles vão querer jogar pedra em Jesus. Eles não suportam a palavra de Deus. Ou seja, aquele que não é crente, aquele que não é eleito, que não é filho de Deus, a palavra de Deus no ouvido dele ele não suporta. E chegará o tempo que ele vai sair. Já os filhos da promessa, da aliança, os quais são os verdadeiros filhos de Deus, jamais sairão da casa do Pai, pois são filhos. Seu prazer, então, está na casa do Senhor, na sua palavra, na comunhão com os irmãos. Indo agora para o verso 36, veremos, meus irmãos, Cristo dizer aqui que há esperança para esses judeus ainda. Há esperança, pois diziam crer no Senhor no verso 30, no entanto, Cristo já disse que eles não permanecem na sua palavra, que eles são escravos do pecado, e esse escravo não fica para sempre na casa do Pai. Mas no verso 36, Cristo diz, é uma esperança para vocês. Tenham esperança. Então Cristo diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vale ressaltar, meus irmãos, claro, que este Filho é Jesus. O Pai lhe confiou todas as coisas, lhe deu toda a autoridade. Sendo assim, hoje Cristo tem toda a autoridade para nos salvar. Mateus 28, 18, Cristo diz, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Deus confiou também todas as coisas nas mãos de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 35, nos diz isto. Sendo assim, só Ele, só Jesus, pode libertar você, meu irmão, que é escravo do pecado. E isto acontece não porque você é bom, não porque você merece. Isto acontece, sobretudo, pela graça e misericórdia de Deus. O que aprendemos aqui? É que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para este mundo, meus irmãos, para libertar os cativos do pecado, aqueles que viviam presos. Sendo assim, Cristo veio triunfante, quebrando as correntes que nos amarrava, que nos algemava nos pecados, nos livrou das cadeias. A sua vitória, sabe onde foi? Foi naquela cruz, onde ele diz, Pai, está consumado. Ali, de fato, a salvação foi feita de uma vez por todas, pois ali ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Na cruz, Cristo foi triunfante. A vitória foi certa ali. Com isto eu quero vos dizer que só Cristo de fato é que liberta. Ele é a verdadeira liberdade. As pessoas do mundo que não conhecem o Senhor se dizem livres. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Não, são escravos. Livres somos nós, pois Cristo nos libertou. Na verdade, eles são presos, não conseguem se livrar dos vícios de seus pecados, da vida de prostituição, das drogas, das lascívias, das mentiras. No entanto, hoje, eu e você, irmãos, crentes no Senhor, podemos dizer que estamos livres por meio de Cristo Jesus. Ele nos libertou. Ele que nos deu a vitória. Ele que quebrou nossas algemas. Nosso Senhor, meus irmãos, hoje não é mais o pecado.
Nosso Senhor é Cristo. Hoje nós servimos a Cristo. Somos escravos de Cristo, não mais do pecado. E aqui no texto, para encerrar, me parece não, é verídico, que de fato eles não aceitam a palavra de Jesus. Eles não reconhecem Cristo como seu verdadeiro libertador. Pois, no final, no verso 59, termina dizendo: então pegaram em pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Meus irmãos, diante dessa palavra de Deus exposta nesta noite, o que você deve fazer é aceitá-la. O que você deve fazer é se dobrar seus joelhos e saber que necessitamos totalmente de Cristo Jesus em nossas vidas, pois sem Ele não somos nada. Aceite a palavra. Em que grupo você está? Qual grupo nós estamos inseridos? No grupo daqueles que creem, mas apenas exteriormente? Ou do grupo daqueles que creem interiormente e verdadeiramente? Se você é deste grupo, se alegre, saia feliz, glorificando a Deus. Se você não faz parte desse grupo, se você ainda é um escravo do pecado, dobre seus joelhos hoje à noite e peça perdão a Deus e clame ao Senhor, pois só Ele pode te libertar dos pecados. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, Pai nosso que está nos céus. Mais uma vez, Senhor, te busco em oração. Desta vez, Senhor, eu clamo a Ti, que o Senhor aplique de fato a Tua palavra em nossas mentes e em nossos corações. Que essa palavra, Senhor, venha fazer morada em nossas vidas. Que venhamos reconhecer, Senhor, que necessitamos de permanecer, de praticar Teus ensinamentos e a Tua palavra. Pois cada dia mais, Senhor, que praticamos a Tua palavra, Teus ensinamentos, Senhor, nós fortificamos mais na Tua lei e na Tua fé e conhecemos cada vez mais Cristo Jesus, o Teu Filho nosso, Senhor. Nos conduz a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, há tempo que nós olhamos para a Tua palavra, Senhor, e olhamos para nós e nos vimos tão falhos, tão pecadores. No entanto, Senhor, nós te agradecemos, pois a Tua palavra nos exorta a um caminho de santificação. Obrigado por isso, Senhor. Então, ó Deus, também eu quero orar a Ti por aqueles, Senhor. Não conheço o coração de ninguém. No entanto, se tiver alguém aqui, Senhor, que confessou Teu nome um dia, que disse crer na Tua palavra, no entanto, Senhor, continua na escravidão de pecados. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo comova nesta noite, para que eles venham, Senhor, despertar, para que eles venham, Senhor, saber, porque se eles procederem assim, Senhor, o caminho deles é um caminho de inferno eterno. Ó Deus, tem misericórdia destes, que eles venham, Senhor, olhar para Cristo, o verdadeiro libertador de Israel, aquele que quebra as algemas do pecado, daqueles que não conseguem se livrar. Nós não conseguiríamos, Senhor, nunca se livrarmos dos nossos pecados, daquelas algemas. No entanto, ó Deus, naquele dia, nós sabemos disto. Nos vem à memória agora aquela experiência, que a Tua palavra penetrou no mais profundo das nossas almas, e ali as correntes foram caídas, ficamos livres, e hoje somos livres, Senhor, para Te adorar na beleza da Tua santidade, pois o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, por tudo no nome de Jesus. Também, ó Deus, eu quero continuar orando, Senhor, e intercedendo neste momento pelos jovens desta igreja. Teve um trabalho ontem aqui, Senhor, maravilhoso, que o Senhor permaneça fortificando, ó Deus, os jovens dessa igreja. Que eles venham, Senhor, como preguei nesta noite, cada vez mais permanecer na Tua palavra, que eles venham conhecer cada dia mais a Cristo, Senhor, e que também, ó Deus, se tiver algum jovem, ó Deus, que de certa forma ainda está preso em algum pecado, que o Senhor os liberte, que eles venham olhar tão somente para Ti, ó Cristo. Também eu quero orar, Senhor, pelos enfermos desta igreja, pelo presbítero Valdir, por algum dos irmãos que possam estar doentes, e o Senhor restaure
a saúde desses irmãos. Que o Senhor dê graça e misericórdia. Também, Senhor, queremos clamar, ó Deus, por aquela família de Pesqueira ali, onde, Senhor, aquela criança faleceu, que o Senhor console aquela família, onde aquela mãe ali, Senhor, também está sofrendo. Ó Deus, traz refrigério, traz, Senhor, sossego ali, que a tua providência, Senhor, chegue diante deles, segundo a tua vontade, ó Deus. Também quero orar, ó Deus, por cada membro dessa igreja, que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor continue nos fortalecendo na tua graça, que o Senhor sempre nos dê, ó Deus, o entendimento, ó Pai, para estarmos juntos no culto, que o Senhor traga o amor fraterno, que o Senhor continue trazendo para essa igreja, que venhamos, ó Deus, amar um ao outro, que nós venhamos observar, Senhor, a vida dos nossos irmãos, abraçá-los, chorar com eles na hora do lamento, se alegrar com eles na hora da alegria, ó Deus. Esta é a marca da verdadeira igreja, é a comunhão contigo, Senhor. Também, ó Pai, quero orar pela liderança dessa igreja, pelos pastores, pelos oficiais, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça para conduzir essa igreja, Senhor, diante da tua presença. Uma igreja centenária, uma igreja que nos traz uma grande responsabilidade. Todavia, Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor e tem conduzido essa igreja. Abençoa aqueles também que estão chegando nessa igreja, que o Senhor os abençoe, que o Senhor traga alegria e paz, que eles venham completar, Senhor, este time, essas pessoas, esses irmãos, para que venham ser bênçãos para nós, Senhor. E também, ó Deus, que o Senhor abençoe nossa cidade, ó Deus, que o Senhor abençoe os políticos, que eles venham trabalhar com sabedoria, ó Deus. Faz isso, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos